Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso presidente Kula, também à mesa e a todos os vereadores aqui presentes, e a todos que estão nos ouvindo aí, não só aqui na casa, mas também pela internet. Primeiramente, para falar sobre a importância do alistamento militar para a cidade de Botucatu, eu não poderia deixar de falar sobre a história do tiro de guerra. O tiro de guerra, poucos sabem, tá? Vem junto com a cidade crescendo, né, e ajudando a cidade a progredir cada vez mais. A criação do tiro de guerra, naquela época era linha, na verdade linha de fogo, né? Linha de tiro, foi em 2 de junho de 1918. Então, em 1917, quando, né, 4 navios brasileiros foram torpedeados pelo Império Alemão, aqui a mocidade botucatuense começou a trabalhar com esse pensamento de criar uma linha de tiro. Então, em 12 de outubro de 1917, foi feita uma Assembleia da Mocidade Botucatuense para a criação do tiro de guerra. E isso aconteceu no dia 2 de junho de 1918. Daí, já em 19, passou pela inspeção da região militar e foi aprovado. Tá? Então, desde então, ele vem crescendo junto com a cidade. Tá? Até para saber sobre isso aí, a primeira sede do tiro de guerra foi naquela casa vizinha do Teatro Municipal. Tá? Então, daí foi passando por várias sedes, foi para a Rua Curuzu, depois foi para General Teles, depois para Mão de Barros, e atualmente está na Mário Barbieres. Então, quanto a isso, naquele momento, inclusive, foi até criado o hino do tiro de guerra, o hino 523, que depois eu vou até pedir a ajuda do nosso maestro Frank, para que possa me ajudar a voltar a cantar isso aí nas formaturas do tiro de guerra. Mas qual é o meu objetivo aqui com relação em falar isso para vocês? Tá? Eu, quando assumi o tiro de guerra, para mim, criei um compromisso de trazer não só para a cidade a formação básica do combatente de segunda classe, mas também formar jovens, tá, que possam crescer junto com a cidade, que eles possam ser comprometidos, que eles possam ter responsabilidades, que eles possam ter uma força mental para que eles consigam encarar o dia a dia. Eu busco extrair deles o que eles têm de melhor. Então, você jovem, que hoje completa 18 anos no ano 2024, se alistem até o dia 30 de junho agora. Dia 30 de junho, pela internet, alistamento.eb.mil.br, ou pela Junta do Serviço Militar. Tá? E é importante, venha fazer parte do tiro de guerra. Aqui, você não só aprenderá, né, o civismo, a cidadania, mas também entenderá a se conhecer e fazer uma autogestão, e você encontrará dentro de você o potencial que muitas das vezes está sendo esquecido pela juventude atualmente. Eu fomento muita liderança, eu busco trabalhar com eles, que eles entendam que nada cai do céu, que eles precisam ser responsáveis por aquilo que fazem, e quando eles buscam algo na vida, que eles comecem a semear agora. Geralmente, a semeadura é silenciosa, ninguém escuta, mas com o passar dos tempos, você colherá aqueles frutos do bem que você plantou anos atrás. Geralmente eu converso com eles, e muitas das vezes a gente não é só o instrutor do tiro de guerra, a gente acaba sendo confundido com pai, com amigo, com psicólogo, e muitas das vezes a gente encontra jovens que, diante de um problema, acabam se desesperando e muitas das vezes evitam conversar com qualquer pessoa, inclusive com os pais. E nós trabalhamos junto com eles, fomentamos para que eles entendam que o não, muitas das vezes, salva a vida. E muitas das vezes você precisa falar, você precisa chegar para alguém e expressar o que está sentindo. E nós desenvolvemos isso aí junto a um tiro de guerra. Muitos hoje, quando eu converso com eles e pergunto, o que você gostaria de ser daqui a 10 anos? Eu fomento isso com eles. Então eles precisam pensar hoje,
Se você quer ser um diretor de empresa, se você quer ser um empresário bem-sucedido, se você quer ser um militar bem-sucedido, temos exemplos no TG. Você precisa plantar hoje. Você precisa focar nos seus estudos. Você precisa ser um cidadão comprometido consigo mesmo. Você tem que buscar justamente onde não tem forças, para que você entenda que nada cai do céu. E se você não se dedicar, você não encontrará a solução para os seus problemas. Então, junto à cidade, a importância que esses jovens participem do tiro de guerra é justamente a mudança de pensamento. O jovem hoje está acostumado com sim. É muito fácil na internet. Nós mostramos para ele que eles precisam confiar mais neles mesmos do que nos instrumentos. Hoje, eu busco conversar com eles sobre o que eles precisam fazer quando se derem ou se depararem com um problema, seja em casa, seja no trabalho, seja inclusive até mesmo no relacionamento. Temos jovens que chegam lá totalmente desacreditados, e nós conseguimos trazer, né, o verdadeiro significado do que é ser um bom cidadão. Nós buscamos sim, ali, fomentar e ajudar para crescer, junto com o TG, o nome da cidade. Buscamos sim, jovens preocupados com os problemas da cidade, jovens que preocupam como será o futuro dele daqui a 10 anos, jovens que se preocupam como será a cidade dele daqui a 10 anos. E assim, a gente vem buscando e vem trabalhando junto com esses jovens. E o que é mais gratificante, de acordo com o tempo vai passando, a gente vai vendo o desejo de crescimento, o desejo de poder estar fazendo algo para a cidade, a começar por eles mesmos. Hoje, eu busco fazer com que eles entendam que ser responsável, ser comprometido e ter um sentimento de pertencimento a esta cidade é o que eles precisam ter de mais importante na vida. Hoje, eu busco nesses jovens aquela chama que arde dentro deles, para que eles sejam dissipadores dessa força para a cidade inteira. Sejam caixas de reverberação em ser melhor, mas melhor do que eles mesmos. Não melhor do que ninguém. Eu falo para eles, você, para ser melhor, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser único. E isso faz diferença na vida desses jovens. Então, quando eu fiz questão de vir aqui na tribuna, quando eu falo, eu chego a me emocionar. Por quê? Porque eu sou militar por vocação. Mas eu me preocupo na cidade onde eu estou e sempre buscar o melhor. Então, nós temos uma área muito boa do tiro de guerra, mas também nós podemos melhorar ainda mais aquelas dependências para eles, através, inclusive, da emenda de vocês, tá? Onde eu passo, eu busco melhorar ainda mais. Eu chamo eles todo dia e mostro para eles que, para que as coisas sejam boas para eles, eles precisam ser bons para si mesmos. Então, tenho, sim, algumas melhorias em mente. Eu sei que o momento não é para isso, mas eu aproveitei o gancho para pedir para os senhores, para que olhem para o nosso TG. Eu sempre gosto de chegar no local lá e melhorar, sempre oferecer algo a mais. Temos que oferecer algo a mais. Desde já, eu convido vocês, todos os vereadores, a visitar o nosso TG, a conhecer o nosso trabalho de desenvolvimento. Eu fomento sobre a liderança, eu fomento sobre a inteligência emocional. Eu busco trazer para esses jovens o que nós podemos oferecer de melhor. E o que eu posso oferecer de melhor para esses jovens? O meu tempo, a minha experiência. E com eles, ninguém fica para trás. Pode perguntar aí. Todos eles estão sempre ávidos, com um fervor no coração, de fazer o melhor sempre para a cidade.
Primeiramente, ali para o nosso amigo, ele perguntou assim, a média de alistamento, em torno de 900 a 1.000. Tá? Então, assim, por isso, claro, tem muita gente que às vezes vai depois, mas a média é essa. Então, desses aí, eu tenho que selecionar 100. Né? Então, não pensem, os senhores, que é tão fácil, porque a gente busca realmente, assim, atender os jovens, né, dentro do seu pleito e também buscando ali, tá, trazer para proteger aqueles que realmente, assim, têm aquele ímpeto, né, de servir a pátria. Qual é o prazo? O prazo é de 1º de janeiro a 30 de junho. Então, 30 de junho agora, né, termina aí o processo, o tempo de alistamento, e depois sim eles já começam a se apresentar já em agosto. Então, a gente começa a fazer a seleção a partir de agosto. Eu falo para eles o seguinte, se vocês saírem daqui do mesmo jeito que entraram, o que eu estou fazendo aqui? Ponto. Eu só falo para eles isso. Então, assim, se eles saírem da mesma forma que entraram, eu não preciso estar aqui. Então, assim, é minha palavra, é o meu nome que eu coloco em jogo, e eu duvido que eles saiam do mesmo jeito que entraram, tá? E para isso, tem prova social, é só conversar com as mães. As mães começam, mas meu filho hoje ele está arrumando uma cama, meu filho hoje ele está passando a farda dele. Eu falo, eu passo a minha. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Eu passo a minha. Então, eu falei assim, se eu passo a minha, eu falei para as mães da primeira reunião, quem passa a farda do filho? A primeira vez pode, a segunda é com eles. Isso é o senso de responsabilidade, e eles têm que cuidar disso aí, não precisa estar com a mãe. A mãe agora é só para amar, dar carinho, e eu falo para eles, qual foi a última vez que você falou eu te amo para sua mãe? Eu fomento isso aí. Então, falem enquanto está vivo. Então, todo dia, são as únicas pessoas que vão brigar por vocês para que vocês cresçam. Tá? Parceria com as empresas, busco sim, porque eu não estou só formando, né, militares da segunda categoria, né, reserva de segunda categoria, não. Eu estou também formando cidadãos que buscam um lugar no mercado de trabalho e que seja diferenciado. Eu falo para eles, se vocês conseguiram um emprego para fazer tal função, procure aprender as funções periféricas, aquelas que estão em volta, que vão trazer subsídio para que a sua função seja bem feita, e faça bem feito. Numa oportunidade ímpar, com certeza o seu trabalho será reconhecido, e você muitas das vezes vai ser colocado num cargo de liderança, já que eu fomento a liderança militar e busco um paralelo com a liderança corporativa. Simples, né, como tem que ser. Palestra nas escolas. Uma coisa que assim que eu cheguei aqui, né, em janeiro, empreendei dia 5, aí logo dia 15 teve a apresentação deles. Vamos lá, vamos fazer uma enquete. Quantos são voluntários? Uns 5 de 260. Se muito. Na entrevista, o que eu percebi? Eles desconhecem como funciona o TG. Desconhecem. Então, eu comecei a fazer uma palestra, já comecei pelo IECA, né, já fiz a palestra lá sobre o Exército Brasileiro, sobre a forma de ingresso e também sobre o TG, para os terceiro ano. Para aprender, já falou, né? Então, assim, eu fiz questão, eu fui lá, eu mesmo mandei um ofício para a diretora, posso fazer? Posso. Então, comecei por eles. Mas já tem outros colégios aí, Dom Lúcio, entre outros aí, e os próprios atiradores. Eu posso falar com o meu colégio lá para que o senhor possa? Pode. Então, a gente vai continuar com isso aí, com esse trabalho. Existe. A questão que a Alessandra Luquezzi falou, né, sobre se existe algum trabalho anterior para que esses jovens se antecipem ao alistamento. Não, não existe. Por enquanto, continua a mesma coisa da Lei do Serviço Militar. Tá? Convênio com a Prefeitura? Sim. Tá? Então, assim, hoje a Prefeitura nos atende muito bem. Tá? Mas a gente pode melhorar. Né? Por exemplo, as cadeiras que nós temos lá atendem muito bem as nossas instruções. Mas se eu tivesse uma carteira daquela, né, aquelas antigas que a gente coloca ali, que tem um espaço maior, um tablado desse aqui assim, quando eu fizer uma instrução de armamento, por exemplo, manuseio de armamento, é melhor para apoiar. Então, assim, acho que estão lá, nos apoiam, mas a gente consegue, sim, melhorar ainda mais. Sempre podemos melhorar ainda mais. Tá?
E os convênios permanecem com o SENAC, o CESAI, com o SENAI, né? E também eu busco realmente aquelas parcerias com as empresas, que é justamente, eu quero que o TG se torne um celeiro, onde as empresas vão lá e realmente assim busquem profissionais de categoria. Eu já fiz isso em Curitiba, fiz uma feira de empregos dentro do quartel, onde as empresas foram lá fazer o cadastro para aqueles militares que estavam prestes a dar baixa. E o ingresso de carreira, quando eles fazem o TG, eu já fomento isso com eles, inclusive nós temos 2 lá que já estão se preparando, através do ingresso, provas para a SPSEX, prova para a ESA, tá? São essas 2 formas de entrada ali, para que eles sejam militares de carreira. E lá eles acabam gostando e acabam fazendo isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, estou aqui à disposição lá no TG e aguardo os senhores lá.